Você não me pega, você nem chega a me ver. Eu sou de cega, careta, quem é você? Hoje vamos falar sobre as propostas apresentadas por mim ao plano de governo do majoritário. E essa é a segunda edição do Café e Propostas com NEA Brasil. No nosso primeiro encontro falamos sobre políticas públicas para as mulheres. E hoje vamos falar sobre desenvolvimento econômico e sustentável para a cidade, certo? Muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Veja, antes da gente falar da importância do plano de governo, né? Todo candidato a prefeito ou prefeita deve apresentar no ato da sua inscrição um plano de governo. E o plano de governo é o que define as ações do candidato ou candidato eleito durante os 4 anos de administração deles. Então, a importância de ter um plano de governo com qualidade, com conteúdo e a participação da comunidade e dos candidatos e candidatas a vereadoras é muito importante, porque isso reflete a participação popular e a construção coletiva da administração futura. E esse êxito a gente tem sentido nessa caminhada política, nessa campanha eleitoral, ao lado de Sandro de Jesus, a quem eu mando um abraço e parabenizo pela campanha que está sendo feita. Bom dia, Cis. Tudo bem? Então, vamos passar para a nossa nesta manhã apresentada, né? Que a gente tem a gente tem um material bom, a gente fez apresentações de propostas. Por fim, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico. Para uma administração inserir qualquer secretaria, ela precisa passar por uma reformulação administrativa. Isso a gente chama de... Eu esqueci o nomezinho que dá agora, a reforma administrativa. Então, eu estou propondo, a princípio, algumas ações. E para que essas ações aconteçam, precisa ser criado uma política pública. Então, eu estou propondo a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e seus departamentos. A importância disso além da gente criar departamentos, né, a gente está pautando os setoriais de trabalho, de ações e de atividades desenvolvidas para o bem da cidade. A criação dessa secretaria ela também reduz na folha, porque os departamentos é como se a gente estivesse quebrando algumas secretarias e inserindo dentro dessa. Pois bem, criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e seus departamentos. A gente propõe assessoria de gabinete, departamento de indústria e comércio, departamento de agricultura e desenvolvimento agrário, departamento de emprego e renda, departamento de meio ambiente. Como que isso vai ser trabalhado? Você está só, né, a Brasil não está propondo apenas a criação desses departamentos. Junto com essas propostas da criação, a gente apresenta também as ações que serão desenvolvidas dentro desses departamentos. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje, agora, certo? Propostas de criação são a assessoria e os departamentos. Veja, são 4 departamentos: indústria e comércio, desenvolvimento agrário, emprego e renda e meio ambiente. Então, a criação dessa secretaria... A criação dessa secretaria, ela pauta esses 4 pontos. O que a gente propõe para ser desenvolvido no departamento de indústria e comércio? Precisamos muito pensar no desenvolvimento do comércio da nossa cidade, que é um dos pontos que pode empregar pessoas, e que a gente sabe que a cidade é gritante, né? Estamos perdendo jovens todos os dias para
para o sul do país, Santa Catarina, Curitiba, todos os dias saem ônibus lotados de Cristinápolis com jovens, com maridos que deixam suas esposas na cidade para ir trabalhar. A cidade de Cristinápolis não tem espaço. Aliás, tem espaço demais, né? Não tem oportunidade de emprego para esses jovens ficar na cidade. Então, a gente precisa pensar muito no desenvolvimento do comércio, que eu acho que é um dos pontos que pode agregar as pessoas a ficarem na cidade. Indústria e comércio. A gente precisa fazer uma atualização municipal de comerciante, pequeno, médio e grande porte. A gente precisa de ações de incentivo à formalização de microempreendedor e empreendedora, porque o Sebrae, o ponto do empreendedor e da empreendedora, ele propõe formação, ele propõe inclusão, ele propõe estudos, né? Ele prepara o comerciante, o pequeno comerciante, para que ele tenha um planejamento de ação, de desenvolvimento estratégico, de como atender o cliente. Então, é importante ter esse cadastro e de preparar, né? De propor esse preparo para o pequeno comerciante. Ações de incentivo à formalização do microempreendedor, ações de incentivo à regularização do empreendedor, porque quem sabe o microempreendedor ele paga uma taxa mensal, na verdade ele não é um pagamento, né? É uma contribuição ao INSS. O microempreendedor ele é formalizado logo após que ele gera seu CNPJ e qualquer pequeno empreendedor pode fazer isso, dentro das possibilidades que o programa permite. Então, precisa escrever novos pequenos empreendedores, precisa regularizar os que já estão inscritos, mas que estão irregulares, para que eles continuem fazendo o que tem que ser feito e com decência. A gente propõe também a criação da Associação do Comércio Central. Barreto, tudo bem? Bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Nossa amiga Bambam também, que é candidata a vereadora pelo PT. Isso, Assis, então, infelizmente. Então, a gente também está propondo eu botei aqui, criação da Associação do Comércio é uma forma de organizar os comerciantes. Agora, para isso, a gente não tem só que criar a associação, né? Tem que ter um acompanhamento técnico dentro da associação. A prefeitura tem que ser parceira dessa associação. Incentivo de apoio logístico da criação de cooperativismo do comerciante por ramo de atuação ou cooperativismo comercial. Quem é comerciante sabe, toda vez que vai comprar os produtos para revenda, da tabela de preços, né? Uma compra individual possivelmente seja um valor. E se é criado uma cooperativa do comércio, por exemplo, quem vende laticínios, né? Estou falando dos pequenos comerciantes. Se você compra individual é um preço, mas se você compra conjunto com outros comerciantes, é outro preço. Então você vai comprar em massa, em grande quantidade, e isso reduz o preço. Daí a importância da cooperativa. Pessoal, estou aberta para sugestões também, tá? Podem deixar nos comentários sugestões. Então, a cooperativa ou associativismo do comércio é isso. A questão da criação do comércio, a importância disso. A associação, ela propõe também cursos, né? Porque se gera uma união dos comerciantes, isso abre um caminho para que empresas enxerguem a importância do comércio organizado. E isso também propõe uma parceria, isso quando eu falo da criação da Associação do Comércio, eu já estou sugerindo também parcerias, a gente vai falar isso mais abaixo, com órgãos públicos, órgãos do terceiro setor, e a gente precisa também pensar na preparação desses comerciantes. Lembrando que estamos em Cristinápolis,
A BR-101 corta a cidade e todos os dias o Brasil inteiro passa por nossa cidade e a cidade não tem um preparo para acolher quem passa por aqui. Isso é gritante, né? A gente precisa pensar em um plano de desenvolvimento para a cidade a partir do que ela tem, a partir do que ela oferece. E eu vejo uma grande oportunidade de desenvolvimento a partir da BR-101. Então, se estamos organizados, a gente recebe pessoas oferecendo o bem-estar e o conforto, né? Incentivo e apoio logístico da criação de cooperativismo do comerciante por ramo de atuação ou cooperativismo do comércio local. Esse tópico eu estou sugerindo que se crie o cooperativismo por item, né, de vendas ou uma cooperativa geral. Criação da rádio do comércio. Eu acho isso bacana, da gente ter uma rádio, além da gente ouvir boas músicas na cidade, a gente também tem um espaço de propagar o produto da cidade e essa propaganda é coletiva, certo? Então a rádio ela vem a partir da associação do comércio, inclusive. Criação do calendário festivo do comércio. Sugere-se que esse calendário seja aprovado na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito por projeto de lei para virar uma ação que torna-se uma política pública no município. É um calendário anual e todas as datas festivas que a gente tenha ações na cidade, né? Algo que mostre que o comércio está organizado. Programa de incentivo a parcerias e promoções coincidente ao calendário de pagamento. O que é isso, Neia? Eu estou propondo aqui que o comércio, depois de organizado, né, depois da associação criada, a cooperativa atuante, que se tenha mensalmente ações voltadas para a comunidade, coincidindo o calendário de pagamento. Isso faz com que quem recebe o dinheiro no município não saia do município. Não é que receba o dinheiro e já vá gastando, não é isso. Mas que o dinheiro fique no município. Então, a cada final de mês, a gente ter uma promoção coletiva no comércio da cidade, a gente ter a rádio do comércio animando as pessoas. Que tal as lojas, por exemplo, oferecer um café da manhã ou um coffee break? É isso. Então, essas ações, programa de incentivo a parceria Programa de incentivo a parcerias e promoções coincidente ao calendário de pagamento. É isso, né? Da gente ter ações que atraiam os moradores da nossa cidade e que convidem esses a ficarem na cidade toda vez que receba seus salários e que não saiam da cidade, que a cidade acolha esse pessoal e que o dinheiro seja circulado no município. Estabelecimento de parcerias com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor para a realização de cursos e formação para comerciante e comunidade. Isso que eu falei lá em cima, né? Criando a associação, é como se a gente estivesse arrumando a casa para receber visitantes. Esse programa de incentivo a parcerias e promoções coincidente ao calendário de pagamento, né, já é um passo. E essa parceria com instituições públicas, porque a gente precisa preparar nossos comerciantes a atender melhor seus clientes. Mas, por outro lado, eu defendo também que os clientes precisam entender que a gente tem que comprar na cidade. Então, eu acho que tem que ter esse preparo paralelo do comerciante para atrair o cliente e do cliente para entender que tem que comprar na cidade, que o dinheiro tem que circular na cidade. E aí abre-se um questionamento, que eu ouço por aí, né, muito, né, mas os comerciantes daqui vendem caro, por isso que a gente vai comprar fora. Então, esse incentivo de parcerias, esse estabelecimento de parcerias é justamente para isso, para a gente ter esse equilíbrio de preços e de aquisição,
Eu acho que é importante pensar em uma tabela de preços, por exemplo, né? Com essa minha fala aqui, talvez eu crie uma polêmica, mas eu acho que é importante. Assis está dizendo aqui que é uma boa ideia essa rádio, né? Onde a população terá um espaço para falar o que precisa no seu bairro. Exatamente, Assis. A proposta é essa. A cidade é pequena, se tiver uma rádio bem estruturada, a gente consegue fazer isso. Além de ser uma rádio que divulgue os serviços, é uma rádio também à disposição da população. Padronização. Isso aí, Barreto está aqui com a gente ainda? Não sei, parece que sim. Padronização das barracas do bairro São Francisco. Essa pauta é antiga, né? É um sonho, na verdade, da população. E ela já foi apresentada por muita gente. Então eu mantenho e defendo isso. As barracas do bairro São Francisco é um cartão postal da cidade, né? Onde é Cristinápolis? Aí as pessoas dizem, é aquela cidade que tem umas barracas na entrada, né, ou na saída. Então eu acho que se a gente organizar as barracas do bairro São Francisco, e que a gente sabe que não é fácil, precisa ter um preparo dos barraqueiros, precisa haver um projeto, como é que vai ser essa padronização, a gente precisa das parcerias para isso, tudo isso com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, a gente vai buscar essas parcerias, a gente vai buscar a elaboração desse projeto, a gente vai buscar o diálogo com os barraqueiros, porque também não é interessante a administração chegar lá e dizer, olha, a partir de hoje a gente vai padronizar os barracos. Não, tem que ter o diálogo com os barraqueiros, tem que ver como é isso, essa padronização, para que todo mundo participe desse processo e que todo mundo se sinta parte dessa construção que deve ser coletiva. Incentivo de manutenção e inserção de novos produtos nas barracas do bairro São Francisco, porque a gente sabe que a maioria das barracas elas vendem frutas, né? Eu acho que a gente pode ter também alimentos, né? Alimentos prontos. A gente pode ter uma área de lazer, por exemplo, e a gente pode ter artesanato ali no bairro São Francisco. Uma praça de alimentação, por exemplo, no bairro São Francisco, né? Como referência para a cidade. Eu sou comerciante aqui às margens da BR e alguns clientes têm me dito que eles têm a obrigação de parar a cada 4 horas de viagem, eles param 30 minutos. Isso é uma obrigatoriedade da empresa para descanso. Então, se Cristinápolis se prepara, se tem um espaço bacana para receber esses carreteiros, eles se programam para vir para cá. É por isso a importância da padronização, né, para a gente ter um espaço de acolhimento. Incentivo de manutenção e inserção de novos produtos nas barracas do bairro São Francisco, é isso que eu falei. Busca de parcerias para a instalação de indústrias. Essa parte muita gente fala, né, da necessidade de termos empregos na cidade. Precisamos muito, né? E aí isso é um ponto muito crítico, né? A gente precisa ver que tipo de indústria a cidade comporta, porque a gente precisa empregar nosso povo. A gente precisa empregar nosso povo, a gente precisa que a cidade se desenvolva. Eu quero adentrar agora um pouco no segundo ponto, a segunda pauta, que é, deixa eu ver aqui, agricultura e desenvolvimento agrário. A gente está falando muito sobre agricultura familiar. E o que que NEA apresenta no campo da agricultura familiar e desenvolvimento agrário. Eu estou propondo o mapeamento de atividade agrícola nos assentamentos e comunidades rurais. Ontem a gente teve um bate-papo no povoado Colônia, né, na comunidade Colônia, por exemplo. E lá, que é uma comunidade rural, que é uma comunidade que quem conhece a Feira Livre de Cristinápolis
sabem que muitos feirantes são da colônia. Então a gente precisa fazer esse mapeamento, onde é que tem um agricultor, onde é que tem agricultura rural e o que eles produzem. Então a gente tem que ter esse mapeamento de atividade agrícola nos assentamentos e comunidades rurais. A partir do mapeamento, precisamos ter o fortalecimento desses agricultores e dessas agricultoras familiar, com atividades de capacitação, assistência técnica e também a implantação da feira orgânica. A feira orgânica que seja só com pessoas da cidade, que seja uma feira semanal, que seja também uma feira inserida na feira livre, né? Feiras comunitárias nas comunidades com maior população. Programa de incentivo ao pequeno agricultor, e aí esse programa ele abre-se um leque de acompanhamento, de assistência técnica, facilidade de escoamento dos produtos agrícolas, abertura ou melhorias de estradas rurais. Isso parece propostas impossíveis de realizar, mas não, gente. Eu tenho muito ouvido os moradores das comunidades rurais falar das péssimas condições das estradas rurais. E é uma coisa simples de fazer, né? É só ter a boa vontade política do administrador e de vereadores atuantes que cobrem por isso. Então, a gente precisa melhorar ou abrir novas estradas para facilitar o pequeno produtor, pequena produtora para o escoamento dos seus produtos. Maquinário agrícola tem que ter. E esse maquinário ele pode vir em parceria com a administração pública ou pode vir também com a cooperativa e associação rural. A gente está propondo aqui em seguida, incentiva a criação de cooperativismo e associativismo rural. Assistência técnica para pequenos produtores, criadouros, análise de terra, plantação e produção. A gente tem visitado já alguns assentamentos rurais, né, as agrovilas do movimento Sem Terra, os assentados. E eu tenho ouvido muito dos moradores das agrovilas o que eles pretendem produzir. Algumas, inclusive, já têm viveiros. Eles têm a vontade de criar peixes. E a gente conversando sobre isso, percebeu-se a facilidade da possibilidade, né, de realizar isso. Então, a gente está fazendo esse mapeamento já, a gente já tem propostas construídas de acompanhamento, de incentivo e de assistência técnica para esses produtores. Deixa eu me ver aqui onde eu estou, incentivo à assistência técnica. Incentivo à criação de cooperativismo e associativismo rural. Novamente, eu trago a importância da comunidade rural. Antes eu falei da importância da comunidade do comércio estar organizada em associação e cooperativa. E novamente eu trago essa importância para a comunidade rural. Eu acredito muito no cooperativismo, no associativismo. E se a gente tem uma cooperativa e associações atuantes, é um caminho para o desenvolvimento. Então, eu proponho que na área rural também se tenha cooperativismo e associativismo. Incentiva a criação de cooperativismo e associativismo, é isso que a gente acabou de falar. E outra coisa que a gente viu que é gritante nas comunidades é a falta d'água. Algumas comunidades têm a água ácida, né, alguma coisa desse jeito, e isso prejudica o uso humano. Mas essa água ela pode ser utilizada para lavoura, por exemplo. Então a gente está propondo aqui perfuração de poços artesianos. E eu não estou propondo vamos botar aqui que vamos furar a terra para ter poços para o povo. Não é. Antes de propor, a gente teve uma conversa, né? Como é que isso é feito, se é possível. E isso é possível, por isso a gente está propondo. Deixa eu ver aqui. Porque a gente está ao vivo e é importante ver.
Assis disse, eu acho que os agricultores precisam de um curso técnico para melhorar o plantio e manejo de seus produtos. Exatamente, Assis, isso está proposto aqui quando a gente fala em acompanhamento de assistência técnica, é justamente nessa linha do preparo, certo? Vamos entrar no terceiro ponto das nossas propostas, que refere-se a emprego e renda. No emprego e renda, eu estou propondo o resgate e melhoria da agricultura familiar. Então, a gente tem que ter da feira da agricultura familiar. Quem é da cidade sabe que a gente tinha aquela feira da agricultura familiar e o quanto ela funcionava. Era uma feira mensal que acontecia ali no forródromo e em média de 5 mil reais circulava ali na feirinha para os pequenos produtores, para a agricultura familiar da cidade. Além de ser um espaço de cultura, de lazer e de comida, né? A gente fazia nossas compras orgânicas, tinha uma praça de alimentação e a gente ainda tinha também um espaço cultural com música regional. Então a gente precisa resgatar e melhorar a Feira da Agricultura Familiar no nosso município. Feiras gastronômicas e culturais comunitárias. Eu defendo muito a realização disso e eu acho que é possível fazer se a comunidade estiver organizada, se o poder público der apoio. E eu acho que é uma coisa fácil, inclusive, de fazer. Eu tenho conversado muito sobre isso no povoado, no bairro Manuel Joaquim, que é o maior bairro da cidade. Fortalecimento do ponto do empreendedor. Precisamos fortalecer o ponto do empreendedor para que ele acolha e estenda o serviço aos nossos pequenos empreendedores. Parceria com pequenas e médias empresas para instalação na cidade. O que é isso? Pequenas e médias empresas. Eu estive em Itabaianinha semana passada e visitei uma fabriqueta de pijamas. O dono dessa fábrica era um jovem, acima de 27 anos. E abaixo dele ele empregava 5 meninos, né? Todos esses meninos, eles cortavam, eles costuravam os pijamas. Todo mundo sabe que Itabaianinha é um polo industrial. E aí algumas fabriquetas, elas assumem o ramo de produção. Então, nessa fábrica que eu estive, eles produziam pijamas. E os empregados, né, eram todos jovens. Então, eu achei isso bacana. E a gente pode trazer isso para Cristinápolis. Programa de incentivo, compre do que é nosso, valorize o comércio local, né? Eu acho que tem que ter esse incentivo da parte do poder público. Se a associação e a cooperativa estiver ativa, é um outro ponto de partida para esse incentivo. Eu acho que a gente precisa também padronizar os feirantes local, para que quem chegue na feira já saiba onde estamos, onde os feirantes da cidade estão. Tem que padronizar, tem que incentivar na produção rural, para que tenha um produto bom. E que a feira seja de fato nossa, né? Não é que eu esteja dizendo que feirantes de fora não venham vender, não é isso. Mas que os feirantes local tenham essa valorização, tenha esse incentivo. E que a comunidade possa comprar muito mais dos feirantes local. Estabelecimento de parcerias com instituições públicas, né? Para que essas ações aconteçam, a gente precisa de parcerias. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum, né? Ou vai, mas vai com dificuldade. Então, se a comunidade estiver organizada, a gente consegue fazer esse trabalho. Só um instantinho que eu vou atender esse telefonema aqui, gente. Ok, vamos. Meio ambiente. O meio ambiente, que é o último ponto da nossa proposta dentro da secretaria, e é um tema gritante também que precisamos falar, né? Eu estive lá no lixão e a situação é de filme de terror, gente.
A gente precisa fazer muita coisa em prol do meio ambiente. O lixo da cidade, tem muita coisa. Então eu estou propondo aqui pontualmente 12 sugestões dentro do plano de governo e a gente vai falar sobre incentivo e apoio à criação, novamente o tema cooperativa, de cooperativa de materiais recicláveis junto aos atuais catadores de material reciclado. Criação de programa de coleta seletiva em parceria com o poder público, privado e terceiro setor. Educação ambiental em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E educação na comunidade escolar e na comunidade geral. Precisamos fazer esse trabalho de educação ou reeducação, para que a gente compreenda que a separação do lixo é importante, para que a gente compreenda que a coleta seletiva deve funcionar, para que a gente compreenda que o lixo ele pode virar uma fonte de renda para a cidade. Ações de incentivo à separação do lixo nos bairros e povoados. Troca justa do lixo doméstico por objeto de uso ou alimento. Criação do prêmio Meu Lixo Vale Luxo. Essa é uma proposta que eu trago e que vou muito defender ela. A gente vê os supermercados todos os dias uma quantidade enorme de papelões. E alguns desses papelões, eles vão para o lixo. E a gente sabe que é um material reciclável, inclusive de fácil, como que eu posso falar? Um material que a reciclagem pega com facilidade, né? Essas garrafas PET, esses papelões. Deixa eu ver onde é que tá a mão aqui. Criação do programa de coleta seletiva em parceria com o poder público, privado e terceiro setor. Educação ambiental em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Educação. Essa ação ela vai ser em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação. Isso é importante. Ações de incentivo à separação do lixo. Criação do prêmio Meu Lixo Vale Luxo, e aí a gente tem que escrever um bom projeto para que isso aconteça. Arborização, é plantar árvores urbanas, né, nos principais ruas da cidade e em corpos hídricos com foco no abastecimento humano e animal. A gente precisa de mais árvores na cidade, a gente precisa pensar nos viveiros, né? Parcerias com o comércio local para coleta seletiva, já falamos sobre isso. Programa Cidade Limpa, Cidade Acolhedora. A gente precisa deixar a nossa cidade limpa. A gente precisa fazer com que os comerciantes da cidade entendam que o lixo, né, principalmente os supermercados que vendem carne, que vendem frios, e que mistura tudo ali quando a gente passa na rua. A gente vê aquela mistura do lixo todo ali, lixo úmido, lixo seco, material reciclável, resto de alimentos, tudo misturado. E ali cria aquele odor, cria aquela aparência feia para a cidade. Então a gente precisa entender que isso tem que ser separado. Oi, só um instante. Parceria com o comércio local para coleta seletiva nesse ramo. Programa Cidade Limpa, Cidade Acolhedora. A gente precisa deixar a nossa cidade limpa para que ela se torne acolhedora. Revitalização e restauração florestal da Fonte da Uruba. Quem conhece a Fonte da Uruba, ela tem uma história de início da cidade. Então, a cidade começou ali na Fonte da Uruba. Revitalização e restauração florestal da Fonte dos Caboclos, que é outro ícone da nossa cidade. E está abandonado. Quem for lá é de partir o coração de ver a Fonte dos Caboclos como está. Parcerias para avaliação técnica e melhorias à distribuição de água nas comunidades. A água na nossa cidade é um outro problema que a gente precisa resolver, né? Isso não é de agora que esse problema existe. Então a gente precisa pensar nesses pontos. Pessoal, conseguimos apresentar todas as nossas dentro da minha proposta no governo, a minha proposta para o programa de governo de desenvolvimento social, econômico e sustentável da cidade. Como eu falei no início desse bate-papo,
essa semana a gente falou sobre o programa Políticas para as Mulheres. Hoje estamos falando de meio ambiente, de economia e desenvolvimento social. Eu agradeço a presença de vocês. Esse material vai estar logo mais exposto. É um material escrito e esse vídeo permanece. Então está aberto para o debate. Eu continuo à disposição. Quero dizer que nossa campanha eleitoral, NEA Brasil 13900, é nesse ramo de apresentação de propostas, é com o pé no chão, é com construção coletiva, é aceitando sugestões. Então eu estou à inteira disposição de vocês. Façam sugestões. E o pedido especial é: acolham NEA Brasil para esse projeto 2020. Eu preciso de uma oportunidade, eu preciso do seu voto para ser eleita vereadora e para a gente poder desenvolver esses trabalhos. Não é a vereadora que vai desenvolver, né, com suas mãos, mas eu que estou propondo tudo isso, eu vou correr atrás de parcerias, porque o que eu escrevi e apresentei aqui não é à toa. Quando eu escrevi e apresentei, é porque eu vejo que dá para a gente correr atrás para fazer. Então, eu estou à disposição da comunidade, eu estou à sua disposição. Eu só preciso de uma oportunidade para ser eleita, para a gente poder tentar desenvolver esses trabalhos ao lado do nosso prefeito, Sandro de Jesus, que cada vez mais está sendo aceito pela comunidade, cada vez mais pessoas dizem sim ao e aí eu preciso estar ao lado de Sandro como vereadora eleita para poder ajudar ele nessa batalha e poder defender com mais espaço, com mais política, nossas propostas. Muito obrigada por sua atenção, por sua participação. Estejam sempre com a gente. E não esqueça, 15 de novembro, NEA Brasil 13900, Sandro de Jesus 13. Compromisso com a cidade, compromisso com você.